Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária, sempre na companhia do meu amigo Silvio Mariano. Pessoal, esse programa se intitula também Em Algum Lugar do Jardim, porque parte do pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, que é a minha estante espírita, eu trago aqui uma flor da literatura espírita. E no segundo momento, Silvio Mariano, que é o presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, que tem a maior livraria em qualidade aqui do Recife. Silvio traz uma obra também da estante dele e a gente conversa, né? No primeiro momento, eu apenas faço uma indicação rápida, né? E no segundo momento, a gente vai conversar, eu e Silvio Mariano. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo, onde podemos refletir sobre a obra espírita, qual a sua importância e a sua mensagem para esse grande movimento que precisa saber da necessidade de estudar e de conhecer a doutrina que esposa, e nada melhor do que o livro. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Pessoal, então, mais um programa. Então, eu quero trazer para vocês uma verdadeira flor da minha estante espírita, que é essa obra de Corina Novellino, não é? Escuta, meu filho. Ah, todos conhecem Corina por causa da sua ligação parental com Eurípides Barçanufo, né? Corina Novellino recebeu com Chico Xavier aquela psicopictografia da colônia Nosso Lar, né? Que se encontra no livro Cidade no Além também. Mas essa obra é do espírito Aura Celeste, pelo excelente médio Cora Novellino. Escuta, meu filho. Escuta, meu filho. Pessoal, é uma obra linda. Histórias sobre Jesus para crianças. Só que não é uma obra para evangelização infantil apenas, não. São passagens de Jesus e o espírito Aura Celeste com a linguagem sublime, divinal, traz para as crianças, né? Contextualizando com a vida odierna, com os pais, com a família, com a responsabilidade do estudo, da obediência aos mestres, ao comportamento com os amiguinhos. Então, uma obra linda. Escuta, meu filho, história sobre Jesus para crianças, o espírito Aura Celeste pela mediunidade de nada mais, nada menos, Cora Novellino. Essa é a minha indicação, né, para vocês. Então, adquiram pelo ID, Instituto de Difusão Espírita de Araras. A editora é o ID. Né? Pessoal, então, rapidinho essa indicação. Vou agora entrar com Silvio Mariano na tela para conversar com vocês aqui, né? Saber o que é que Silvio traz na noite de hoje, ok? 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, meu amigo pesquisador, documentarista, presidente de uma das mais tradicionais casas espíritas aqui de Pernambuco, que é o Núcleo Espírita Jesus no Lar. Alguns, Silvio, dizem que fica na Madalena. Eu prefiro sempre dizer que fica na Ilha do Retiro, né? Que é 2 sinais antes do estádio aqui no Recife, do Esporte Clube Recife, né? Então, meu amigo Silvio, tudo bom? Quais são as novas que você traz hoje? Boa noite a Bruno, boa noite aos amigos. E a que eu trago de novidade para a noite de hoje é esse belo livro, um livro espetacular. Esse livro foi me recomendado por Lúcia e que realmente o conteúdo dele, até para uma pessoa que está chegando hoje na doutrina, ele tem uma visão geral, não só da doutrina, mas ao mesmo tempo fala sobre
sobre os evangelistas, de uma maneira assim, em termos síntese, espetacular. Eu fiquei encantado com esse livro, viu? Muito bom. Qual é o título, homem? Regenere-se a Era do Espírito e a Força Libertadora do Espiritismo. E quem é o autor? Adilton Pugliese. É muito bom, né? Excelente autor, muito conhecido, né? O Silvio, é um livro que trata também de história, né? A abrangência dele, Silvio, tem até fatos das cinzas do Alto de Fé de Barcelona relacionada aos alemães na guerra. Como é que é Olha, isso? você sabe que o Alto de Fé em Barcelona foi uma coisa dentro do movimento de alta grandeza, que os livros foram encaminhados normais, a força da igreja obrigou a ser que tudo ficava no domínio, a igreja dominando em termos de livros, e foi feito pela igreja o chamado Alto de Fé, que era queimar todos os livros. Kardec, na época, tinha todas as condições de pedir de volta os livros, mas o Espírito da Verdade disse, não deixe, porque essa queima é que vai chamar atenção, que aí vai gerar curiosidade. Então, o bispo Dom Pérez de Palau, que era o bispo lá de Barcelona, comandou o ato, fizeram uma pilha de livros, tocaram fogo. E no final, os estavam presentes, vaiaram aquele, vamos dizer assim, era quase como se fosse uma inquisição em termos de livro, quer dizer, as vítimas eram os livros. E recolheram essas cinzas como um ato infame e colocaram guardaram isso durante muito tempo lá em Barcelona para relembrar aquilo e que com a invasão dos alemães era como se fosse algo assim de cristal muito bonito, mas com um marco, vamos dizer assim, uma vibração da espiritualidade daquele crime. E quando os alemães invadiram, destruíram. Ele não sabia. Quer dizer, lendo e aprendendo. Uma outra coisa que eu vi aqui interessante desse livro, e ainda ligado a isso, é que esse bispo reencarnou aqui no Brasil, em Minas Gerais, amigo de Divaldo, amigo de Chico Xavier e Dona Ivone, recebeu o reformador e ele, no púlpito lá em Minas, fazia a maior defesa do espiritismo, quer dizer, aquela mácula que ele fez, e que os céus, como sempre, a misericórdia, deu essa grande oportunidade. E, realmente, em relação às ciências, eu não sabia desse detalhe dos alemães. Para mim, foi muito significativo. Ô Silvio, quer dizer que o bispo Antônio Palau e Tremes reencarnou em Minas. Ele foi espírita, amigo desse povo, né? Inclusive, ele chegou, Bruno, a falar parece, com o Chico, que ele estava pensando em deixar a batina. E Chico disse: não, você vai continuar na batina. Porque se você vier para cá, vai ser um a mais. Mas você, dentro da igreja, você vai considerar, será uma voz em defesa do espiritismo. Então ele era padre e era amigo Ah, de Chico, de Divaldo, né? de Divaldo e Dona Ivone. Entendeu? Impressionante. Mas, Silvio, a obra se refere ao grande médium, o médium dos salões, né? A época de Kardec, Daniel Douglas Home. Exatamente. Você sabe que foi um dos maiores médios na época de Kardec. E segundo a informação de Dona, uma biógrafa de Divaldo, ele, alguns anos, 4 ou 5 anos ou 6, lançou uma biografia sobre Divaldo de Ana Lande, e que diz que foi confirmado que ele teria sido essa reencarnação. Confirmado, inclusive, por Joana de Ângeles. E eu não sei se você sabe que ele flutuava. E quando ele estava ainda garoto lá em Feira de Santana, se estava no pé de goiaba, um negócio assim, tentou
achava que ia flutuar e pulou assim, foi uma queda violenta. Então, é um caso interessante. Mas ele diz aqui que, analisado por ele, o Adilto Pugliese, até nessa biografia, no livro aqui, ele fala Douglas Home na visão de Hermínio, que, segundo informações, ele teria sido convivido na época de Kardec, teria conhecido Kardec, segundo a filha Ana Maria. Então, diz que aí você vê o que é a questão do perfil. Ele diz que Daniel Douglas Home era um homem das grandes cortes, das pessoas importantes, era um homem sério, não recebia, vamos dizer assim, ele não aceitava a reencarnação, mas ele vivia nas altas cortes, e, logicamente, uma pessoa como ele, do fenômeno, qualquer parte do mundo convida. Ô, Não foi a... Diga. Silvio, você falou em Ana Maria, não é? Ana Maria relata que o melhor amigo de Hermínio no Espiritismo foi Divaldo, né? Então, o Hermínio teve lá na França, quando era Robert Browning, conversou com Kardec, então, muito provavelmente, ele deve ter encontrado Daniel Douglas Home, né? A história vai se montando, não é? Um chega lá, puxa cá, puxa lá. Mas, Silvio, o Adilson Pugliese é baiano da Bahia, de Todos os Santos, né? Silvio Mariano também bebeu água da Bahia, viveu um tempo ali, né? Uns 6 anos. Então, Silvio, me diga uma coisa, essa obra, Regenere-se, o Adilson Pugliese faz alguma referência à obra Movimento Espírita do Estado da Bahia, da querida Lúcia Loureiro? Faz, e realmente a obra é digna de ser, entrar como referência. Ela faz um livro de 800 páginas, mostrando a grandeza do movimento pujante da Bahia, porque foi pujante. E ela disse que teve em Mata de São João, antes da codificação, já reuniões mediúnicas. Então, merece exatamente ser lembrada, porque já são detalhes, né, que antecipa a doutrina, como também a figura de Tele de Menezes, de Ego de Alenton. A Bahia está cheia de grandes referências. Ô Silvio, tem um amigo nosso que entra aqui sempre no chat da Bahia, amigo de Lúcia, ele procurou você, conversaram sobre livro. Começou, já está querendo que eu consiga um livro de Herculano Pires, estou à disposição. Sérgio, eu não sei se você sabe, na minha família, por parte da minha esposa e da minha família, o que não falta é Sérgio. Tem seis sogro, cunhado, irmão de Então, Sérgio. estou tocando nisso, Silvio, deixa eu dizer brincando, né? E o nosso querido amigo Washington da Federação, presidente da Federação Espírita Pernambucana, meu amigo, amigo de Silvio, né? Então, aqui no Recife, a gente sabe, o Washington sabe disso também, né? Que quando o pessoal fala em livro, a referência é Silvio Mariano, né? Silvio, só que o negócio está saindo da dimensão aqui da terrinha, né? Irmão de outro estado agora estão te procurando. E a gente faz com prazer, porque, segundo o Emmanuel, a maior caridade que ele pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. Então, o livro eu acho muito importante, não é? Olha, e para encerrar, me diga, eu sempre vou perguntar isso de agora em diante, né? Pessoal, a gente vai voltar a gravar lá de Jesus no Lar. Mas, Silvio, quais são as novidades aí? Alguma novidade da livraria? Está chegando novas edições de livros. Por exemplo, tem um livro da coleção Fonte Viva que chegou simplesmente fantástico, em capa dura, trabalho da Federação, mas a capa está linda, mas é da série O Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, uma capa belíssima, não é? Além de uma codificação. Pronto, agora eu lembrei. E foi exatamente um estojo belíssimo, em capa dura, com o Evangelho e Livro dos Espíritos da Federação Brasileira. Principalmente com um presente de fim de ano, de amigo, assim, presentear. Bom, eu quero dizer aqui que os irmãos de outros estados espíritas, né, que visitaram o Recife,
não deixem de ir à livraria Jesus no Lar. Silvio, abre quarta-feira à noite, quais são os dias? Segunda noite, quarta noite, sábado pela manhã, domingo à tarde. E na hora da emergência, a gente vai lá e abre e entrega o livro. O importante é servir. Quem entrar em contato com a gente, eu passo o Lógico. contato de Silvio, né? Então, é que nem quem vai a Roma tem que ir ao Vaticano. Espírita que vem aqui no Recife tem que ir lá na livraria Jesus no Lar, viu? Então, Silvio, tu faz a prece? Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe e nos ilumine na noite de hoje. E que possamos cada vez mais transformarmos aquele homem velho em um homem novo, seguindo os ensinos do seu Evangelho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Pessoal, próxima quarta, próximo programa já deve ser lá da livraria do Jesus no Lar. Eu e Silvio Mariano dedico esse programa à minha mãe amada, que se encontra no plano espiritual. Silvio, abração, até semana que vem.